Nesses próximos minutos, nós vamos discutir um tópico que tem uma importância, por vezes, muito mais voltada para a prova prática do que especificamente para a prova objetiva. A imagem, tanto com radiografia quanto com tomografia nas doenças respiratórias, ela é muito emblemática, muito importante para a definição diagnóstica, mas de fato não costuma aparecer muito nas provas objetivas, a não ser situações muito clássicas, porque até a qualidade da impressão pode dificultar a análise da questão. Então isso é uma discussão que ela é muito mais frequente nas provas práticas, nos cenários de prática, do que propriamente na prova objetiva, ainda que existam muitas questões de provas objetivas envolvendo imagem, né? E para discutir imagem, eu vou lembrar de alguns aspectos, tanto da radiografia de tórax quanto da tomografia de tórax. Na verdade, nós vamos fazer eu vou fazer um breve apanhado, de uma forma geral, sobre a ideia da técnica, a ideia desses exames, e depois nós vamos discutir, nós vamos avaliar especificamente alguns exames que podem estar associados a achados patológicos. Toda vez que nós analisarmos o exame de imagem, a primeira coisa a ser vista é a qualidade do exame. A qualidade do exame é fundamental. Sem um bom exame de imagem, nós não somos nada. Tem que mandar repetir se não estiver bem feito. O exame não pode estar desfocado, tem que estar com a luminosidade adequada. Todos os campos importantes têm que ser vistos. E a gente não pode ter tanto pouca luz quanto muita luz. Não pode estar muito claro nem muito escuro. Se o exame não estiver adequado, o laboratório não deveria nem liberar. Mas nós temos a obrigação de mandar repetir. Nós não podemos fazer inferência baseada em exame inadequado. A responsabilidade é nossa disso. Então nós temos que solicitar que o exame seja feito de maneira adequada. Além disso, tanto nos exames na radiografia como na tomografia, o paciente tem de estar muito bem posicionado, principalmente porque a análise na tomografia de tórax, na radiografia e tomografia, ela é comparativa. A gente vai comparar um hemitórax com o outro. E para isso a incidência do raio-x, né, tem que ser igual nos dois pulmões. Então o paciente tem de estar muito bem posicionado. A gente tem que tirar todas as estruturas que possam interferir na análise do exame. Por exemplo, a escápula. A escápula tem que ser tirada fora do tórax do indivíduo. E por isso os indivíduos abrem o braço quando vão realizar a radiografia de tórax. A penetração dos raios-x, no caso da radiografia, também é fundamental. Antigamente, nos tomógrafos, nos aparelhos convencionais, nos não digitais, que a gente ainda tem muito por aí, o nosso grande parâmetro era o número de vértebras que era possível de ser vista na radiografia. O esperado era que a gente conseguisse ver até 4 vértebras. Se visse menos que isso, foi pouco raio-x. Se visse mais do que isso, foi radiografia de coluna, não foi de tórax. Então, nos aparelhos antigos, a gente usa esse parâmetro. Nos aparelhos novos, nos aparelhos digitais, que a gente tem muito hoje no dia a dia, a meta é outra. O aparelho digital, ele permite que a gente veja a trama vascular que está atrás do coração. No aparelho digital, às vezes a gente vê mais coluna do que o normal. Acaba vendo quase a coluna inteira do indivíduo, mas a coluna não é o parâmetro. O parâmetro é encontrar a trama vascular logo de trás do coração do indivíduo. Tá? Alguns hospitais ainda usam tomografia convencional, mas a grande maioria já tem usado os aparelhos digitais. O pulmão tem que ser muito bem visto. E o pulmão é um órgão que tem ar. Para ele ser bem visto, para olhar o pulmão na sua plenitude, eu tenho que pedir para o indivíduo encher o peito de ar. Assim eu vou conseguir olhar o pulmão por inteiro. Então, tanto na radiografia quanto na tomografia, o exame deve ser feito em inspiração. Na radiografia, para a gente definir que o paciente inspirou bem, o correto é que a gente veja de 9 a 11 arcos costais posteriores. Isso é um parâmetro que indica que ele de fato inspirou bem. Não dá para olhar e dizer assim, inspirou porque o pulmão está grande, não inspirou porque o pulmão está pequeno, não, porque isso depende de indivíduo a indivíduo. O certo é contar o número de costelas. E temos que ter à disposição todos os campos pulmonares. Tem que olhar o seio costofênico e tem que olhar o ápice do pulmão. Não posso ver uma radiografia sem uma parte do tórax muito bem visível. Tá? A radiografia é um exame bidimensional. E por ser um exame bidimensional, a gente pode se perder quando quiser descobrir quantas patas ou pernas o elefante tem, enfim. Né? A gente precisa ter uma visão tridimensional do órgão. A gente precisa ver o órgão de outra forma. E por conta disso, a gente não vai se contentar com uma foto só do pulmão do indivíduo. A gente tem que ver de frente e de lado, de costas e de lado, enfim, tem que transformar um método que é bidimensional em um método tridimensional. Então, habitualmente, nós vamos precisar no mínimo de 2 incidências. Uma delas é a incidência anteroposterior.
A incidência antero-posterior significa que o raio está entrando no tórax anterior e saindo na parede posterior do tórax do indivíduo. Isso é incidência antero-posterior. Essa é uma radiografia que foi feita de um indivíduo em incidência antero-posterior. O indivíduo estava deitado, que é geralmente como é feita essa radiografia, e essa é a imagem que foi gerada. Essa imagem a gente raramente usa nas doenças respiratórias. E tem uma razão de ser. A radiografia antero-posterior, ela não é um bom método de radiografia no dia a dia. As estruturas aparecem diferentes do normal. E é muito fácil lembrar por quê. A sombra que um objeto vai gerar, ela depende da proximidade do objeto à fonte de luz. Quanto mais próximo o objeto estiver da fonte de luz, óbvio, maior vai ser a sombra que ele vai gerar. Quando o indivíduo faz uma radiografia na projeção antero-posterior, o raio entra pela frente e sai lá por trás, o coração do indivíduo ele fica muito próximo do feixe de luz, porque o coração é um órgão anterior. Então a sombra que o coração vai gerar no raio-x é muito grande, de forma que se tiver alguma coisa aqui atrás do coração, um saco de dinheiro, por exemplo, a gente vai perder, porque a sombra é tão grande que oculta coisas que estiverem atrás do coração. Eu não quero ver o coração, eu quero ver o pulmão. Então o que a gente pode fazer nessa situação? A estratégia é muito simples, bota o coração mais para trás. Para botar o coração mais para trás é só pedir para o indivíduo virar ao contrário. Ele joga o coração para frente, ele dá as costas para a fonte de luz. E na hora que ele joga o coração para frente, a gente consegue identificar melhor as estruturas que estiverem atrás do coração. Tá? Aqui em cima é a incidência antero-posterior e aqui é a incidência que de fato a gente tenta sempre usar, que é a incidência póstero-anterior. O chato é que para fazer a póstero-anterior, o paciente tem que ficar de pé ou sentado. Deitado não dá para fazer. Então ele tem que se locomover. Se for um paciente acamado na UTI, tem que fazer deitado mesmo. Tá? Mas lembrar que no indivíduo deitado a gente tem deformação, o coração parece maior do que o normal. Isso pode atrapalhar a análise das estruturas. Essa é a radiografia em póstero anterior, que é a que a gente rotineiramente solicita para analisar as doenças torácicas. Para transformar um método em um método tridimensional, a gente vai tirar a foto de costas e de lado. Quando a gente analisa uma radiografia de lado, a gente consegue ver muito bem as estruturas retrocardíacas. Não vai passar nada, eu vou conseguir olhar o tórax do indivíduo por inteiro. Conseguir ter certeza se aquela lesão que a gente viu está dentro do pulmão ou não. Às vezes é na superfície do tórax. O paciente tem um sinal na superfície do tórax. E está parecendo que é um nódulo pulmonar. Não é coisa nenhuma, é um sinalzinho. Né? Então ver de lado é muito importante. Sempre temos que ter as duas incidências. Já vimos na aula de derrame pleural, por vezes a gente vai pedir para o paciente deitar. E o objetivo de pedir para ele deitar, fazer a radiografia em decúbito lateral, é avaliar se o derrame é livre e se é significativo. Então essa é a radiografia em decúbito lateral com raios horizontais. Um método que tem se perdido com o passar do tempo, ainda mais por conta da tomografia, é a incidência lordótica. A incidência lordótica ela era muito feita antigamente para a gente avaliar melhor o lobo superior do indivíduo. Essa era uma radiografia em que se imaginou que existia um infiltrado no lobo superior. Mas aqui junta costela anterior, posterior, clavícula. Então qual era a estratégia que a gente podia lançar a mão? A gente pedia para o indivíduo se posicionar de uma maneira diferente, de forma que tirava a clavícula do campo. A clavícula está lá em cima. E aí a gente conseguia olhar melhor que realmente existia uma opacidade no lobo superior do pulmão direito desse indivíduo. Nessa incidência, o indivíduo assume essa posição. Ele se curva posteriormente, né, e aí com isso a gente consegue tirar a clavícula do campo, né, e consegue ver melhor o lobo superior. Geralmente esse método era muito feito antigamente para avaliar lesões suspeitas de tuberculose, mas hoje com a tomografia ele acabou se perdendo. Se prefere fazer uma tomografia, fazer uma incidência lordótica. Essa é uma radiografia de tórax normal, para a gente lembrar as estruturas normais da radiografia de tórax. Aqui a traqueia, as clavículas bilateralmente, a escápula que está fora do campo, né? O indivíduo tirou a escápula do campo e a gente consegue ver muito bem o pulmão. O hemidiafragma direito e o hemidiafragma esquerdo, com a bulha gástrica, né? Na porção mais inferior do hemidiafragma esquerdo. O hilo direito e o hilo esquerdo, que não são simétricos. O hilo esquerdo geralmente é um pouquinho mais elevado que o hilo direito, diferente das cúpulas diafragmáticas, em que o direito é mais elevado que o esquerdo. Tá? Átrio direito, na borda cardíaca direita. No lado esquerdo, o primeiro arco
corresponde ao arco aórtico, o segundo a artéria pulmonar, que geralmente é retificada ou côncava, e átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Essas são as estruturas normais que a gente pode encontrar na radiografia de tórax. Eventualmente, não era o caso desse exame, mas nós podemos encontrar uma pequena linha horizontal que corresponde à pequena fissura. Isso não é doença, não é patológico. A gente pode encontrar. Se ela estiver muito espessada, pode ser que tenha derrame ou pleurite, mas só de olhar a fissura não quer dizer nada, não. Isso pode ser um achado em qualquer indivíduo. Tá? Além disso, um outro dado interessante na radiografia é que os vasos geralmente se concentram até essa região. Quanto mais a gente vai chegando na periferia, mais pretinho vai ficando o pulmão. Tem mais ar e menos vaso sanguíneo. Quanto mais proximal nós tivermos, mais vaso sanguíneo será visualizado na radiografia de tórax. Tá? E na radiografia em perfil? O perfil serve muito para a gente olhar a região retrocardíaca. Né? Esses aqui são vasos da base, aqui a artéria pulmonar, o arco aórtico, o coração do indivíduo. As fissuras podem ser vistas, a oblíqua correndo inferiormente e a pequena fissura correndo posteriormente. Ver a fissura não é patológico, a não ser que ela esteja espessada, mas ver uma pequena linha não significa doença. E podemos identificar também os hemidiafragmas. O hemidiafragma direito, que a gente consegue ver até lá na frente, e o hemidiafragma esquerdo, que se confunde com o coração, porque na radiografia é assim. Sempre que a gente tem uma estrutura colada na outra, que tem uma densidade parecida, elas somem, a gente não consegue ver a borda de uma ou da outra, não. É que nem sombra, que nem sombra. Se a gente faz uma sombra da mão, bota outra mão do lado, a gente não consegue ver a diferença entre as mãos. Parece como se fosse uma mão só com 10 dedos, né? Porque as imagens não têm densidade diferente. Então, sempre que tiver imagens com densidades similares na radiografia, estiverem contíguas, a gente não vai conseguir observar quem é quem. Aqui borra tudo, parece que é uma coisa só. Tá? Então, a hemicúpula esquerda ela para no coração. Depois a gente não consegue ver mais onde é cúpula e onde é coração. De todas as informações que a radiografia em perfil pode trazer, de todas, a mais interessante é essa aqui, ó. É o chamado sinal do degradê da coluna torácica. A coluna torácica ela começa branca, termina preta e começa branca. É assim em todo mundo. Por que ela fica branca lá em cima? Porque juntou um monte de coisa, músculo, escápula, enfim. Quando vai chegando aqui embaixo não tem mais isso não, então ela fica pretinha. Por que esse sinal é importante? Sempre que nós olharmos uma coluna que começou branca, ficou preta e ficou branca de novo, ou começou branca e ficou branca até embaixo, tem alguma doença na região posterior do pulmão. Tem alguma coisa lá. Alguma coisa tem. Então, quando a gente olha a radiografia em perfil, o olho vai direto para cá, para ver se tem o sinal do degradê da coluna torácica. Então, muita atenção para esse compartimento, porque pode denotar doença na região posterior que a gente não consegue ver, às vezes, na radiografia, em projeção posterior anterior. Quando a gente encontra uma imagem anormal, a ideia, a gente fica às vezes angustiado para descrever a radiografia, porque a gente quer dar diagnóstico. Não precisa, não. Descreve o que está vendo. Descreve o que está vendo. Faz que nem o radiologista. Quando ele tem dúvida, ele não conclui o laudo. Ele só bota o que ele viu no exame. Né? A gente vai fazer a mesma coisa. Tem duas opções. Ou o indivíduo tem uma opacidade, que fez ficar mais branco, ou ele tem uma hipertransparência. Pronto, acabou. Já está dado o diagnóstico. Opacidade é uma hipertransparência. Aí eu vou dizer onde é que está aquela alteração. Ponto final. É assim que a gente descreve a radiografia. Uma opacidade ela pode ser homogênea ou heterogênea. As homogêneas, por exemplo, numa grande massa, um tumor, ela é igual em todos os seus compartimentos. A heterogênea, uma cavidade, por exemplo, a pneumonia, tem áreas que é mais densa, áreas que é menos densa. E as hipertransparências vai depender muito da configuração da imagem. Então, quando a gente for analisar a radiografia, a gente vai sempre se deparar com essa discussão em relação aos padrões de imagem. Além de descrever se é uma opacidade ou uma hipertransparência, ou seja, está mais branco ou está mais preto, se é homogêneo ou heterogêneo, a gente também vai descrever a localização da lesão. Ai e dá sim. Muitas das vezes a gente consegue descrever a localização da doença que o indivíduo tem. Para isso, a gente lança a mão de uma série de parâmetros. Esse indivíduo aqui, por exemplo, ele tem uma opacidade que é homogênea, ela é igual em todas as regiões, projetada no terço inferior do pulmão direito. Terço inferior, não se comprometa, não precisa dizer assim de cara, é lobo médio, é lobo inferior, não se comprometa não. Divide anatomicamente em segmento terço superior, terço médio, terço inferior, metade inferior, sei lá. Fala só por alto. Opacidade homogênea projetada no terço inferior do hemitórax. Não diz nem que é no pulmão, hemitórax direito. Né?
Joguem sempre na defensiva. Tudo dá certo no final. Essa imagem, especificamente, ela tem algumas características que fazem com que a gente considere que ela esteja localizada no lobo médio do pulmão direito. Por que eu sei disso? Primeiro, porque ela está limitada pela pequena fissura. Ela está limitada, tem uma linha retinha aqui em cima dela, alguma coisa que não está deixando ela ir para cima. Isso é a pequena fissura. E segundo, que eu não consigo ver até onde vai a mancha e onde é que está o coração do paciente. A mancha está coladinha no coração. E quem fica coladinho no coração é o lobo médio. Esse sinal, esse achado, é o chamado sinal da silhueta. O sinal da silhueta diz o seguinte: todas as imagens com densidades iguais, elas se borram. A gente perde a definição. Chega uma hora que a gente não sabe quem é quem. Então, uma mancha que estiver do lado do coração direito, a gente vai inferir que ela esteja afetando o lobo médio. Se ela estiver apagando a silhueta cardíaca esquerda, quem está colado no coração esquerdo é a língula. Então a imagem está na língula, provavelmente. A cúpula diafragmática direita do indivíduo, ela não tem contato, a cúpula diafragmática direita, ela não tem contato com o lobo médio. Não encosta no lobo médio, não. O lobo médio termina antes do diafragma. Então, quando o indivíduo tiver uma doença no lobo médio, a gente vai conseguir ver muito bem o diafragma e a imagem. A gente vê muito bem que tem duas coisas distintas. O coração não. O coração sumiu. Sumiu porque o lobo médio está colado no coração. Mas a cúpula diafragmática, ela não tem contato com o lobo médio. E a gente consegue ver a imagem da consolidação e a imagem da hemicúpula diafragmática. Então, sinal da silhueta. Se a cúpula diafragmática estivesse inaparente aqui, estivesse borrada, provavelmente a lesão estaria no lobo inferior. Para comprovar isso, olha só a radiografia em perfil. No perfil mostrou que a opacidade realmente está localizada no lobo médio. Não tem dúvida disso. Então, o perfil ajudando nessa definição. Outra imagem, aqui é diferente. Tem uma opacidade projetada, heterogênea, projetada no terço inferior do hemitórax esquerdo, posterior, mas que não borra a borda cardíaca. Eu vejo muito bem o coração e a opacidade do lado. Essa imagem está na língula? De jeito nenhum. Essa imagem está posterior. Olha a radiografia em perfil mostrando que ela está lá atrás mesmo. Então, estar ao lado de algum corpo com uma densidade similar pode fazer com que as bordas fiquem inaparentes. Esse é o sinal da silhueta e ajuda a localizar a lesão. Outro que ajuda a localizar a lesão, o broncograma aéreo. Sempre que a gente encontrar uma manchinha no pulmão e conseguir olhar um brônquio se distribuindo dentro daquela mancha, isso é chamado de broncograma aéreo. A gente olha os brônquios bem desenhados. Por que isso acontece? O brônquio é só ar. Se tiver muita inflamação em volta dele, vai ficar líquido em volta do brônquio. É líquido versus o ar. Resultado, a gente vai ver o ar pretinho e não vai ver o líquido porque ele está disperso aqui por essa área da consolidação. Esse sinal do broncograma aéreo, ele quer dizer para a gente que aquela mancha realmente está no pulmão. É isso que ele diz. Sempre que a gente encontra uma opacidade como essa, isso é da pleura? Não, não é da pleura, é do pulmão mesmo. É da parede torácica? Não é do pulmão mesmo. Então esse sinal nos ajuda a localizar a lesão como dentro do pulmão. Dentro do pulmão. Sabe quando isso é importante? No paciente que está deitado lá na UTI. Se for um derrame pleural, a gente vai ver uma mancha que se espalha em todo o tórax. Se for uma pneumonia, a gente pode ver um broncograma aéreo. Então, ver um brônquio bem desenhadinho vai sugerir para a gente que essa imagem esteja mesmo dentro do pulmão. Uma outra estratégia que a gente pode lançar a mão em algumas lesões é o chamado a regra do centro da lesão. O centro da lesão é o seguinte: sempre que vira uma grande massa, observe onde é o centro virtual da lesão. Por exemplo, nessa daqui, o centro virtual é aqui, mais ou menos. Se o centro virtual estiver dentro do pulmão, a lesão é pulmonar mesmo. Se o centro virtual estiver no mediastino, a lesão é mediastinal. Então é uma outra forma de tentar localizar a topografia das lesões. Tudo isso são coisas que se fazia há muito tempo no passado, hoje com a tomografia de tórax, a tomografia que mata essa charada para a gente, né? Mas se usava muito isso no passado e eventualmente isso é objeto de questão. E a tomografia de tórax? Na tomografia de tórax, a gente tem que lembrar um detalhe muito importante. A tomografia mudou muito com o passar do tempo. A gente tinha os tomógrafos convencionais antigamente e hoje a gente trabalha muito com os tomógrafos helicoidais, os tomógrafos multislice, né? Qual é a diferença dessas metodologias? O tomógrafo convencional, ele fazia uma fatia de pão de forma
do indivíduo, do tórax do indivíduo, pegava aquela fatia de pão de forma e prensava. Ele juntava aquela fatia toda em uma imagem só. Era mais ou menos assim. Imaginem que a fatia do pão de forma tem essa espessura aqui, ó, essa espessura. Nessa espessura, o indivíduo tem um nódulozinho bem aqui e tem um outro nódulo bem aqui. Na hora que ele faz o corte, ele junta tudo em uma imagem só e dá a impressão para a gente que aqueles nódulos estão na mesma região do pulmão, e não estão não. Porque ele faz uma fatia de pão de forma grossa e comprime tudo, e gera uma imagem única. A tomografia convencional, a tomografia que não é de alta resolução, a gente perde definição de detalhes do pulmão. A gente perde definição em relação à distribuição de nódulos, por exemplo, né? A tomografia que não é de alta resolução, ela distorce um pouco a imagem. A tomografia de alta resolução, que é um método que a gente usa muito hoje em dia, ela é diferente. Ela não faz uma fatia de pão de forma e condensa tudo, não. Ela faz fatias bem pequenininhas, bem pequenininhas. E cada uma dessa fatia avalia só uma área do pulmão. Esse método é muito bom, só que ele tem algumas limitações. É que ele faz fatia pequenininha, mas ele não consegue ver o pulmão inteiro. Ele faz uma fatia aqui, aí ele pula. E faz outra fatia aqui embaixo. Aí pula, faz outra fatia lá embaixo. Ou seja, se o indivíduo tiver alguma doença entre essas duas fatias pequenininhas, ferrou. A gente não vai ver, não. Se ele tiver um nódulo entre essas duas fatias, vai passar batido. Então a tomografia de alta resolução, ela serve para a gente ver doenças intersticiais. Serve para ver bronquiectasias, que a gente não pode ver tanta distorção. Mas para ver nódulo pulmonar, por exemplo, tem que ser tomografia convencional, não tem jeito. Certo? Uma variação mais recente, que é o que a gente tem usado muito hoje, é a tomografia helicoidal, em que a gente consegue percorrer todo o tórax do indivíduo com menos deformação, não são fatias de pão de forma condensadas, a condensação da imagem é menor, e com uma apneia única. Antigamente a gente fazia vários cortes, e agora vai um corte só, a gente consegue percorrer todo o tórax do indivíduo. A tomografia helicoidal hoje é o método mais utilizado de obtenção de imagens do tórax. Isso é o que a gente espera ver na tomografia de tórax. Essa é a janela de parênquima, o parênquima pulmonar normal. Aqui a linha da fissura correndo o tórax do indivíduo. As imagens esbranquiçadas são vasos sanguíneos e sempre acoplados a um brônquio. Sempre acoplados a um brônquio. Lembrando que o brônquio geralmente é um pouquinho menor do que o vaso sanguíneo. Tá? Essa é a estrutura normal do parênquima pulmonar. Aqui uma janela de mediastino, e para a gente lembrar, na janela de mediastino nós vamos encontrar os vasos da base. A aorta ascendente, a aorta descendente, o tronco da artéria pulmonar, o ramo direito e o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Esses são os dados que a gente vai encontrar e tem que identificar na janela de mediastino. Um outro parâmetro que a gente pode encontrar nessa janela são gânglios. Tá? Gânglios que podem estar espalhados na região hilar ou no compartimento mediastinal. Tá? Então isso é a estrutura normal de uma tomografia de tórax. Sempre que o indivíduo fizer, é desejável que ele tenha feito inspirada a tomografia. Isso aqui é o mesmo indivíduo. Em uma parece que o pulmão está branco, nossa, tem uma doença difusa, tem nada. É porque ele não inspirou adequadamente. E como que eu sei disso? Porque quando o indivíduo inspira, a traqueia dele fica redondinha. Quando ele não inspira direito, como a traqueia não tem cartilagem na região posterior, ela tem um abaulamento na região posterior. Ela fica parecendo um D, né? A letra D deitada. Né? A parede posterior dela abaula. Então isso é um sinal na tomografia de que o paciente não inspirou direito. Então viu meio esbranquiçado, às vezes é porque o paciente não fez bem, ele não foi bem orientado na hora de fazer o exame. Tem que inspirar para a gente conseguir analisar muito bem as áreas doentes do pulmão do indivíduo. Assim como a gente viu na radiografia, existem alguns padrões de imagem. Aqui, quanto mais a gente vai descendo, mais escurecido vai ficando a lesão. Né? Então, massas, nódulos, consolidações, vidro fosco, que é uma consolidação mais frustra, é uma consolidação em que a gente consegue ver os vasos. E, por fim, o pneumotórax. Né? Esses são os padrões de imagem. Isso é uma massa. Já vimos anteriormente. É uma consolidação em formato de massa. Isso já é uma opacidade em vidro fosco, ela é mais tênue. A gente vê que tem algo anormal, mas consegue ver os vasos dentro dela. Isso é vidro fosco. E aqui embaixo, grande pneumotórax, tanto dentro da fissura quanto fora na região pleural mais anterior. Além dessas imagens, além desses padrões habituais, a gente também pode encontrar doenças pleurais, comprometimento pleural na tomografia e doenças vasculares. A gente também pode chegar à conclusão de que o indivíduo tem doença vascular baseado na tomografia de tórax. Tudo bem? Pronto. Somos radiologistas, viramos radiologistas e estamos aptos agora a definir
as doenças pulmonares através de exames de imagem. Olha que legal, né? Já vimos essa imagem antes, né? Essa imagem que assusta, quando a gente encontra uma imagem como essa, vamos definir a presença de um hemitórax opaco. O indivíduo tem uma opacidade homogênea projetada em todo o hemitórax direito. Isso é um hemitórax opaco. Tá? Definir que é uma opacidade homogênea projetada no hemitórax direito já foi meio caminho andado. Meio caminho andado. O próximo passo é reconhecer que as estruturas mediastinais estão desviadas. Então há desvio da traqueia e tração das estruturas mediastinais para o lado da lesão. Hemitórax opaco com tração de imagem é a atelectasia. Hemitórax opaco com pulsão das estruturas mediastinais e da traqueia geralmente denota um derrame pleural. Então, muita atenção com os marcadores do efeito de tração. A gente pode encontrar deslocamento de um monte de coisa. Deslocamento da fissura, e por isso é importante saber onde é que a fissura geralmente está. Deslocamento do hilo, e por isso é importante lembrar que o hilo direito é mais baixo que o hilo esquerdo. Né? Se inverter essa relação, alguma coisa está puxando. Redução volumétrica do hemitórax, deslocamento do mediastino e redução do espaço intercostal. Todos são parâmetros que podem sugerir que existe um efeito de tração. Olha a fissura lá para cima. Foi jogada lá para cima a fissura. Por quê? Porque tinha uma atelectasia. A gente consegue ver na radiografia em perfil uma opacidade bem junto à fissura, que levou ela lá para cima. Esse é um caso muito interessante. Esse paciente tem uma opacidade heterogênea projetada em todo o hemitórax esquerdo. Meu Deus, o que será isso? Né? Ele fez em pé a radiografia. Que doença será essa que está afetando o pulmão inteiro do indivíduo? Né? Na verdade, ele não tem uma doença afetando o pulmão inteiro. Ele tem uma atelectasia do lobo superior esquerdo. Meu Deus, mas até lá embaixo? Sim, o lobo superior esquerdo ele vai até lá embaixo mesmo, ele é grandão o lobo superior esquerdo. Ele não tem lobo médio desse lado, né? Então uma atelectasia do lobo superior pode gerar essa imagem difusa no pulmão. E quando a gente olha na radiografia de lado, dá para ver a fissura com espessamento junto dela, porque o pulmão está atelectasiado nesse segmento. Isso era um tumor de pulmão obstruindo o brônquio do lobo superior. Existem vários padrões que vão sugerir a atelectasia, né? Sempre com esse efeito de tração. São opacidades localizadas e que vão exercer efeito de tração em algum segmento pulmonar. Não vale a pena a gente se debruçar sobre isso. Já vimos essa imagem também, mas vamos descrever da maneira mais simples possível. É uma opacidade ou uma hipertransparência? Uma opacidade. Então é uma opacidade homogênea ou heterogênea? Homogênea, ela é igual em todas as regiões. Projetada onde? No terço inferior do pulmão ou do hemitórax esquerdo. E digo mais, ela tem uma conformação em parábola, tem uma linha chamada linha de de Mozart, porque isso é um derrame pleural livre, acumulado no pulmão esquerdo. Acumulado no hemitórax esquerdo, perdão. O derrame pleural, lembrar que a gente tem a opção de pedir para o indivíduo deitar, né? Decúbito lateral com raios horizontais para avaliar a intensidade, a magnitude do líquido pleural. Às vezes, a imagem até lembra o derrame pleural de cara, mas não está livre. Às vezes ele está localizado na parede posterior. Olha aí, ó, sinal do degradê da coluna torácica. Começou branca, ia ficando preta, ficou branca de novo. Tem alguma coisa lá. Tem alguma coisa. Nesse caso é o derrame pleural do indivíduo que é posterior. Tá? A tomografia de tórax também vai nos ajudar. Pode mostrar que o derrame é livre mesmo, como nesse caso aqui, respeitando a gravidade. Tá? Esse indivíduo, por sinal, além de olhar que ele tem um derrame pleural à direita, um derrame que é unilateral, tem uma pequena lâmina à esquerda, a tomografia também acaba ajudando no diagnóstico diferencial. Ah, eu não gosto de colher história, eu não gosto de fazer exame físico, meu negócio mesmo é ver tomografia. Tá bom, olha aqui, ó. Esse indivíduo tem um ovo de Páscoa dentro do ventrículo esquerdo dele. Olha o ventrículo esquerdo desse cara, né? Então, extremamente aumentado de volume. Né? Esse indivíduo tem insuficiência cardíaca. Olha um ventrículozão desse, né? Então, de fato, tinha insuficiência cardíaca, causa derrame pleural unilateral à direita. Esse aqui já era um paciente com derrame parapneumônico complicado, um derrame loculado, organizado, e a área de pneumonia aqui associada ao derrame pleural. Então, a tomografia ajuda a gente no estudo adicional, por vezes, do derrame pleural. Esse é um outro caso. Aqui não é derrame pleural, não. A doença está na pleura. Quando a gente via, até parecia que tinha a curva da linha de de Mozart, espessamento da pequena fissura, mas quando viu na tomografia, viu que esse espessamento era irregular. Essa imagem bosselada, essa imagem irregular na pleura e difusa, fala a favor do mesotelioma, que é o tumor primário de pleura mais comum. Um tumor muito grave e de prognóstico muito limitado. Tá? Geralmente o mesotelioma está associado à exposição a amianto, exposição a asbesto. É uma pneumoconiose, né, as doenças pulmonares relacionadas à exposição ocupacional. Aqui já é diferente.
não tem opacidade nenhuma. O que chama atenção na radiografia desse indivíduo? Chama atenção que ele tem alguns indícios de hiperinsuflação. A gente já vê um pulmão grandinho já, né? Mas ele tem algumas áreas de hipertransparências na região mais inferior, a gente vê poucos vasos nessa região, e a impressão de dar é que o pulmão está maior, está cortado um pouco a radiografia de embaixo e atrapalha um pouco a análise, né? Mas sempre que a gente suspeitar que tenha hiperinsuflação, a gente tem que fazer uma análise complementar. Tem que contar os arcos costais, não tem jeito. O normal é que a gente tenha o sétimo arco costal mergulhando no diafragma, o arco costal anterior. Se tiver além do sétimo arco costal mergulhando no diafragma, o indivíduo tem hiperinsuflação, né? Isso a gente poderia ver numa boa radiografia em posterior anterior. Se for contar os arcos posteriores, a gente espera que o nono arco costal seja visível. Se tiver mais do que isso, provavelmente tem hiperinsuflação. O indivíduo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos costais posteriores. O arco costal posterior que é mais fininho e é mais retificado que o anterior, né? Nessa radiografia dá para contar mais fácil os posteriores. Com o cuidado de que o primeiro e o segundo geralmente se associam, eles ficam juntinhos. Tá? O primeiro aqui e o segundo embaixo. Tá? Tem mais de 10, tem hiperinsuflação. Mas eu posso chegar a essa conclusão vendo o perfil também. Aumento do espaço retroexternal e retificação das cúpulas diafragmáticas. Discutimos isso na aula de DPOC. Tudo isso vai sugerir hiperinsuflação. Tá? Outra imagem. Esse indivíduo tem uma opacidade heterogênea projetada no terço inferior do hemitórax direito. Eu descrevi como opacidade, mas pode ser que alguém prefira descrever como uma hipertransparência, porque de fato parece que tem ar aqui no interior. Uma área de hipertransparência com uma área mais densa ao seu redor. Isso possivelmente é uma cavidade. E nesse momento, é importante a gente lembrar que existem diferenças na imagem do que a gente chama de cavidade, do que a gente chama de cisto e do que eventualmente nós vamos chamar de enfisema. Tudo isso depende da parede da lesão. Quanto mais fininho for, maior a chance de ser enfisema. Quanto mais espessa for, maior a chance de ser uma cavidade. Por exemplo, isso são cistos pulmonares. São lesões arredondadas em que a gente consegue ver que tem uma parede. Tem uma parede, ela existe. Enfisema, por definição, não tem parede, não. Se tiver parede, é cisto. Esses são cistos pulmonares esparsos, por ambos os pulmões. Do contrário, esses indivíduos, a gente até tem a impressão de que tem parede, mas não é parede não, é porque o pulmão foi destruído e ele foi condensado em volta dessa área de enfisema. Aqui fica mais claro ainda que não tem parede. A gente não vê nenhuma linha em volta daquela lesão. Essas são áreas de enfisema. Nem sempre é fácil distinguir cisto de enfisema. Quanto mais doença tiver, melhor, mais fácil vai ser para a gente fazer essa diferenciação. Aproveitando para lembrar que nem toda área de enfisema é o enfisema da DPOC. O mais comum é o enfisema paraseptal, que não tem nada a ver com cigarro e não significa doença. Discutimos isso na aula de DPOC. O enfisema centro-lobular, que tem um aspecto de ruído de traça, esse sim é o enfisema do cigarro. E o enfisema pan-acinar, em que às vezes a gente olha uma grande bolha ou uma área sem vaso dentro do pulmão, que é muito associado à deficiência de alfa-1-antitripsina. Tá? Então esses são padrões de lesões enfisematórias que a gente vai se deparar com muita frequência no dia a dia. Outra imagem interessante, esse indivíduo tem uma opacidade heterogênea, projetada no terço médio do hemitórax direito. E quando a gente olha na radiografia em perfil, essa imagem ela é bem posterior, está lá na coluna, né? À direita e posterior. Além disso, essa opacidade heterogênea parece ser aerada no seu interior e dá a impressão de ter uma linha reta dentro dela. Sempre que tiver uma opacidade aerada com uma linhazinha reta, provavelmente a nível líquido e provavelmente isso é um abscesso pulmonar. E ganha força ainda mais achar que isso é um abscesso pulmonar, porque os abscessos eles costumam acontecer mais à direita e mais posteriormente. Por quê? Porque para ter abscesso tem que aspirar alguma coisa. É por aspiração de material particulado que geralmente o abscesso acontece. E geralmente a gente aspira quando está deitado, por isso vai para a região posterior, e tudo que a gente aspira tem uma tendência maior de ir para a direita pela posição do bronco principal direito, que é mais verticalizado. Tá? Outra imagem. Já vimos essa imagem também. É uma opacidade heterogênea projetada no terço superior do hemitórax direito com uma aeração no seu interior. Isso era uma cavidade com paredes espessadas. Pode ser tuberculose? Pode. Pode ser abscesso? Pode. Menos provável porque não tem nível líquido. Mas nesse caso era um tumor com cavitação. Era um carcinoma epidermoide que cavitou. Tá? Que faz parte do diagnóstico diferencial das cavitações. Outra imagem. Muito cuidado.
é levado para analisar a opacidade à direita, mas a doença não está à direita. Esse paciente teve tuberculose no passado, evoluiu com cicatrizes e as cicatrizes ficaram à direita. Ele tem atelectasia desse segmento. Olha a fissura bem aqui, ó, deslocada para cima. Era para ela estar aqui no meio, ela está lá em cima, porque esse compartimento reduziu de volume. Mas a doença mesmo dele não está aqui não. Aqui é para chamar a atenção. A alteração está nesse outro lado. Ele tem uma opacidade homogênea com formação de massa, mas que é cercada por ar. Na tomografia, a gente descobriu que na verdade não era isso não. Ele tem uma cavidade residual, a parede fininha da cavidade, e que tem uma massa no seu interior. Essa massa que às vezes aparece no interior da cavidade é a bola fúngica, ou aspergiloma. O fungo encontra um local que para ele é ótimo para morar, é um local que tem muito ar, muito oxigênio, que tem glicose, que tem nutrição e que não tem luminosidade, é frio, né? Então aqui o fungo vai se desenvolver, é muito úmido, vai se desenvolver com muita facilidade. E geralmente o aspergiloma pode se manifestar na prática diária como hemoptise. Onde teve tuberculose no passado, de repente tem hemoptise. Pode ser por conta da proliferação do fungo dentro da cavidade. Se essa colônia de fungo se desprender daqui, vai sangrar. E o sangramento às vezes pode ser ameaçador à vida do indivíduo. Tá certo? Então, bola fúngica, a gente vai pensar sempre que houver uma opacidade dentro de uma cavidade e às vezes ela é móvel. Dependendo da posição que o paciente adquira para fazer o exame, a opacidade muda de posição. Outra imagem, o que esse indivíduo tem? Tem uma opacidade heterogênea projetada no terço médio do hemitórax direito. Né? Isso é uma consolidação pulmonar. É uma área do pulmão que era para estar pretinha, mas na verdade não aconteceu. É uma área que ficou consolidada. E uma área até importante, não é um segmento isolado do pulmão. Nas consolidações, muitas das vezes nós vamos encontrar o chamado aerobroncograma, que vimos anteriormente. O aerobroncograma é o desenho dos brônquios passando dentro da consolidação. Por que isso acontece? A tomografia explica muito bem. Olha só o brônquio aqui levando o ar para o pulmão, e em volta do brônquio o pulmão está todo hepatizado. Ele consolidou, está cheio de exudato inflamatório, secreção. Na hora que faz a radiografia, a gente vê muito bem o desenho do brônquio. Então, encontrar o aerobroncograma ou broncograma aéreo significa que a lesão é pulmonar. Tá? Antigamente a gente dizia assim, olha, se tem aerobroncograma, é uma doença benigna, não é tumor maligno. Isso caiu por terra, porque a gente já reconhece uma série de tumores que podem se manifestar com brônquios pérvios, como nesse caso. Tá? Às vezes a consolidação é pior. A gente vê uma opacidade heterogênea projetada em um segmento do pulmão e quando olha a tomografia tem cavitações. Esse era um caso de pneumonia necrotizante. Dentro da consolidação surge necrose, o pulmão vai sendo destruído. Tá? Destruído progressivamente. A resposta costuma ser boa com antimicrobianos. Esse indivíduo tem várias opacidades heterogêneas periféricas, várias. Tem uma no segmento superior, no segmento médio, do outro lado do pulmão. Quando fez a tomografia, se viu que eram várias consolidações, e todas periféricas. Essa imagem é uma imagem que a gente costuma ver muito na síndrome de Leffler, que é aquela síndrome que algumas helmintíases fazem, tendo o ciclo pulmonar, mas vemos muito mais ainda numa doença pulmonar idiopática, na maioria das vezes, que é chamada de BUP, ou pneumonia de organização criptogênica. Essa BUP é a causa mais comum dessas consolidações multifocais que o indivíduo pode apresentar no dia a dia. Uma doença que não é tão banal assim. Tá? Então, consolidações podem ser isoladas ou multifocais. A radiografia vai gerar a hipótese e a tomografia geralmente vai confirmar isso para a gente. E essa radiografia? O que há de anormal na radiografia de tórax? Muito cuidado, muito cuidado. Quando aparecer uma radiografia, na prova prática principalmente, não necessariamente ela tem que estar anormal, não. Se vocês não olharem nada grosseiro, pode escrever que a radiografia está normal, porque ela pode estar normal sim. Essa é uma radiografia de tórax normal, não tem nada que chame atenção na radiografia. Nada, nada, nada. Tá? Então a radiografia pode ser normal, só para confundir, só para atrapalhar, só para a gente pensar que tinha alguma coisa. Essa aqui não, essa já é diferente. Esse indivíduo tem uma opacidade heterogênea projetada no terço superior do hemitórax direito. Quando a gente aproxima, na verdade fez uma extensão lordótica, tira a clavícula de lá. A gente observa que na verdade são duas lesões arredondadas, com calcificação no seu interior. Isso aqui era um amartoma, um tumor benigno mais comum do pulmão, com a calcificação em pipoca. Tá? Assim é um amartoma. Quando a gente olha na tomografia, parece uma pipoca, não parece? Parece, vai. E aqui quando a gente olha na histopatologia, a gente entende por que ele tem essa configuração. Né?
ele tem mistura de áreas calcificadas e áreas de gordura no seu interior. Tumor benigno mais comum do pulmão. Já vimos essa imagem. Essa é a imagem que a gente não deseja ver no nódulo de pulmão, que são as margens espiculadas e que sugere fortemente neoplasia maligna. Tudo bem? Falei de uma prova da USP antiga para vocês, a imagem era idêntica a essa. Idêntica. Em que foi perguntado qual o diagnóstico mais provável desse paciente aqui. Todo indivíduo que tem nódulos maiores que 1 centímetro, em mais de 2 nódulos, até prova em contrário, em 70% dos casos tem neoplasia. Isso aqui até prova em contrário é metástase. São várias opacidades homogêneas de conformação nodular, de tamanhos variados, difusas pelo pulmão, com predomínio de segmentos inferiores. Até prova em contrário, isso é lesão metastática. Tá? Se fizéssemos uma tomografia, talvez encontrássemos esses nódulos mais bem caracterizados, até dispersos pelo pulmão, às vezes com derrame pleural, como foi nesse caso específico. Mais uma vez, cara, não aguento mais, terceira vez que a gente vê essa imagem hoje, né? Nunca esquecer do tumor fantasma. O que a radiografia está mostrando? Uma opacidade homogênea, em conformação de massa, projetada no terço médio do hemitórax direito. Além disso, aumento do índice cardiotorácico. Lembrando que a gente sempre faz uma medida do coração e espera que o coração caiba dentro de um hemitórax. O coração, a área cardíaca, tem que caber dentro de um hemitórax. Se isso não acontecer, se a área cardíaca não couber dentro de um hemitórax, nós estaremos diante de um aumento da área cardíaca. Se é o coração, se é pericárdio, se é gordura em volta do coração, não sei. Mas sempre que estiver maior, meço de um lado para o outro e tento botar dentro de um hemitórax. Deu? Não, não deu. Saiu da imagem. Então essa área cardíaca está aumentada. Esse paciente tinha cardiomegalia de fato, né? E na imagem em perfil a gente conseguiu observar que essa opacidade arredondada tinha uma característica fusiforme e era em contiguidade com a fissura. E por isso sabemos que é um derrame pleural loculado dentro da fissura. Na insuficiência cardíaca, muitas vezes a gente vai encontrar outras alterações. Pode ter derrame pleural bilateral, aumento do índice cardiotorácico, mas vamos encontrar hilos congestos, porque os vasos mais proximais estão cheios de sangue, e vamos encontrar muitas das vezes inversão da trama vascular. A gente vai ver muito vaso indo para a região superior do tórax. Na insuficiência cardíaca, existem duas linhas que são descritas, as linhas B e as linhas A de Kerley, que podem sugerir também edema pulmonar. As linhas B são pequenas traves que a gente observa, principalmente nas regiões inferiores, que correm em direção à periferia, paralelamente ao diafragma. É uma linha bem discreta que está correndo em direção à periferia e paralela ao diafragma. As linhas A já são diferentes. São linhas que correm em direção ao ápice do pulmão nos segmentos superiores. Enquanto as linhas B sugerem muito a presença de edema por insuficiência cardíaca, as linhas A podem sugerir edema por outra razão. Engurgitamento de linfático por outra razão. Por exemplo, linfangite carcinomatosa. Tumor que está gerando linfangite no pulmão. A gente pode encontrar as linhas A de Kerley. Tá? As B não. As B já são muito específicas de insuficiência cardíaca. Essas são as linhas de Kerley. Aqui a linha A de Kerley mostrada na tomografia de tórax, né, no segmento superior do paciente. Esse aqui era um paciente até com insuficiência cardíaca. Então as linhas nada mais são do que espessamento dos septos, porque o linfático está muito engurgitado. A gente percebe o septo espessado, tanto nos segmentos superiores quanto inferiores. Aqui, linhas B de Kerley. O indivíduo está deitado, a gente não vê a linhazinha daquele jeitinho que a gente queria ver, mas os septos estão todos espessados. Não era para a gente ver o septo como está vendo aqui. E por que está vendo o septo? Porque ele está cheio de líquido dentro dos linfáticos. Além disso, esse paciente tem um derrame pleural bilateral também, que é muito visto na insuficiência cardíaca. Tudo bem? Que coisa triste. O que esse indivíduo tem na radiografia de tórax? Uma opacidade ou uma hipertransparência? Uma opacidade homogênea ou heterogênea? Eu diria que homogênea, projetada no terço superior do hemitórax direito. Quando fez a tomografia, se viu que isso era uma massa naquela região e junto da massa tinha algumas áreas de enfisema, olha só, né? Áreas de enfisema associada à massa. Mas é a massa que preocupa provavelmente se deve a uma neoplasia de pulmão. Já vimos essa imagem anteriormente. Na tomografia, sempre que encontrarmos lesões densas, arredondadas com mais de 3 centímetros, é uma massa, e massa, até prova em contrário, é neoplasia de pulmão. Não dá para brincar, não. Tem que correr mesmo para dar diagnóstico. Meu Deus, que grande massa no pulmão desse indivíduo. Cuidado.
Massa nada. Às vezes é bom de ser muito romântico na radiografia. Cadê o coração? Mais um indivíduo sem coração, né? Sumiu o coração dele. Será que a doença está aqui ou será que a doença está aqui? Muito cuidado, a doença não está aqui coisa nenhuma, coisa nenhuma. Esse indivíduo nunca deveria ter realizado uma radiografia de tórax na vida. Nunca. Não se assustem com a primeira impressão do exame. Busquem sempre uma impressão global antes de definir o que está acontecendo. De fato, existe uma opacidade, não resta dúvida, que existe uma opacidade homogênea projetada na metade inferior do pulmão direito. Existe. Só que quando a gente busca o outro hemitórax, eu vejo a coluna do indivíduo e não vejo o coração. Eu não vejo o hilo, não tem um vaso sanguíneo desse lado, não tem vaso. Pulmão é ar e sangue. Se a gente não olha sangue, não tem pulmão. Cadê o pulmão desse indivíduo? Está lá. O pulmão está todo para o outro lado. Esse indivíduo teve um pneumotórax, e um pneumotórax hipertensivo. Tão hipertensivo que jogou tudo para o outro lado. Esse indivíduo certamente está instável. Não há como ele não estar instável. O coração está comprimido junto com o pulmão do lado de cá. É uma bola só aqui, é coração, aorta, enfim. Né? Pneumotórax hipertensivo, nós nunca devemos fazer uma radiografia, não precisa. O diagnóstico tem que ser imediato, porque a conduta é imediata. Tá? Então, muito cuidado. Pneumotórax, isso é muito comum. A gente tem a atenção desviada, porque o pulmão comprime um pouquinho, a gente acha que a doença está de um lado e, na verdade, está de outro. Como aqui, ó. Nossa, tem uma opacidade heterogênea, tem nada. Cadê o resto do pulmão? Não tem um vaso sanguíneo por aqui, não tem um vaso sanguíneo. O pulmão, na verdade, sofreu com pneumotórax e se contraiu. Se contraiu. Então isso aqui é o pulmão do indivíduo que está reduzido de volume porque ele tem um grande pneumotórax em volta do pulmão. Então muito cuidado. Antes de definir o tipo de lesão que o paciente tem, olhar o exame como um todo. E aí cada um vai seguir a sua regra. Tem quem prefira ver todo o hemitórax primeiro para depois olhar o outro, e tem quem prefira ir fazendo em formato de Z. Cada um siga a sua rotina, mas nunca deixe de seguir a rotina na análise da tomografia. O que há nessa radiografia de tórax? Essa aqui está bem emblemática. Esse indivíduo tem uma opacidade heterogênea, difusa por ambos os pulmões. Essa opacidade heterogênea, na verdade, são micronódulos. São vários nódulos agrupados que estão dispersos em ambos os pulmões. Quando a gente olha na tomografia, é muito sutil, mas de fato tem pequenos nódulos dispersos por ambos os pulmões. Isso é um infiltrado micronodular difuso. É bem diferente de uma consolidação, em que a gente olha uma grande mancha, uma grande anormalidade segmentar. Aqui são nódulos, né, que estão se espalhando pelo pulmão. Tá? Os infiltrados não alveolares, os infiltrados intersticiais, eles podem ser do tipo nodular, a gente vai ver pequenos pontinhos, ou reticular. O infiltrado reticular é isso daqui, a gente vê pequenas traves, são pequenas linhas discretas, não chega a ficar consolidado. Ele acontece porque no pulmão do indivíduo estão surgindo pequenas opacidades lineares mesmo. Né? São pequenas irregularidades na superfície do pulmão do indivíduo. Por isso a gente observa essas pequenas linhas. É um reticulado que surge na radiografia muito diferente de uma consolidação com sua característica grosseira. Então as opacidades heterogêneas difusas podem ser o infiltrado intersticial, que a gente vai classificar habitualmente como nodular ou reticular. Dependendo do padrão, a gente vai pensar em doença X, Y ou Z. Isso aqui era um paciente com fibrose pulmonar. Ele tem áreas de espessamento dos septos, ele tem redução do volume do pulmão, o pulmão está mais pequenininho, tem áreas de faveolamento, que são esses cistos que ficam empilhados na periferia, parece uma colmeia, parece favo de mel, né? Ficam todos empilhados os cistos, isso é sinal de doença fibrosante, e o pulmão está se encolhendo tanto que os brônquios estão ficando estressados. Os brônquios estão sendo tracionados, surgem algumas bronquiectasias, porque o pulmão está diminuindo de tamanho e o bronco acaba sendo estirado. Então, tudo isso é o que a gente costuma ver nas doenças pulmonares fibrosantes. Esse é um exemplo de doença intersticial também. O indivíduo tem uma opacidade heterogênea difusa, não poupa nenhum segmento, mas ela não é grosseira. É uma opacidade mais tênue, é uma opacidade intersticial. E na tomografia a gente entende bem por que isso está acontecendo. Esse indivíduo tem opacidades em vidro fosco. Vidro fosco é toda a mancha que a gente consegue ver os vasos. Não é uma mancha como o coração, que domina totalmente aquela região. Não, eu consigo ver vaso sanguíneo. Então isso é uma opacidade em vidro fosco. Essa é a famosa síndrome de desconforto respiratório agudo, SDRA ou SARA, que a gente vê muito nas UTIs, com diversas causas, a principal delas até infecção respiratória. E esse indivíduo?
que diabos tem nessa radiografia de tórax? Ah, está ao contrário, cuidado, está ao contrário. Não, senhor. Está certa mesmo, esse indivíduo tinha destrocardia, na verdade ele tinha citos inversos, né? A bolha gástrica está do lado direito, o fígado está do lado esquerdo. Por que essa imagem aparece na pneumologia? Porque existe uma síndrome, na verdade um conjunto de doenças que fazem parte da chamada discinesia ciliar. Os indivíduos nascem com deficiência na mobilidade dos cílios e que podem fazer com que eles apresentem bronquiectasias. Se o indivíduo tiver bronquiectasia e tiver destrocardia, com bolha gástrica e fígado invertidos de lado, ele recebe um nome, uma denominação sindrômica de portador de síndrome de Cartagenet. Essa síndrome de Cartagenet indica a presença de destrocardia, citos inversos totais e bronquiectasias. E acontece porque os cílios desse indivíduo não se movimentam adequadamente. Ele não consegue eliminar a secreção. Ele tem infecções respiratórias repetidas, infecções repetidas de vias aéreas superiores e geralmente é infértil, porque os espermatozoides também não conseguem se movimentar, porque tem a doença no cílio, né? A doença na sua cauda. Bronquiectasia na tomografia de tórax é muito fácil de ser vista, diferente do raio-x. O raio-x não costuma ser muito claro para a gente ver bronquiectasia. Mas na tomografia não, a gente consegue ver essas dilatações com muita facilidade. Aqui são várias bronquiectasias agrupadas. A melhor forma da gente definir que o indivíduo tem uma bronquiectasia é comparar o tamanho do brônquio com o vaso sanguíneo. Se a gente vê aqui no segmento mais inferior, a gente olha um brônquio e esse pontinho do lado dele é um vaso sanguíneo que acompanha o brônquio. O vaso sanguíneo sempre tem que ser maior do que o brônquio. Sempre que nós encontrarmos um brônquio do mesmo calibre ou maior que o vaso sanguíneo, isso indica a presença de bronquiectasias. É como se fosse um anel com uma pedrinha preciosa em cima, né? O anel é a bronquiectasia, o brônquio, e a pedrinha preciosa é o vaso. Se tiver esse anel com a pedrinha preciosa, ponto final, há bronquiectasias. Tá? Representação esquemática das bronquiectasias, para a gente visualizar de outra forma, né? Então os brônquios ficam dilatados e tortuosos, e elas podem aparecer das mais diversas formas, localizadas ou, às vezes, mais difusas. Esse aqui é um caso mais dramático de bronquiectasias, inclusive. Tudo bem? Então, bronquiectasia, doença de via aérea, também pode ser vista na tomografia de tórax. O que há nessa radiografia de tórax em projeção posterior anterior? Esse indivíduo tem uma opacidade homogênea projetada no terço superior, na região justa pleural do hemitórax direito. E essa imagem nós já vimos anteriormente. É uma imagem que tem uma configuração interessante. É uma imagem triangular. Ela tem o ápice voltada para o hilo e a base voltada para a periferia. Essa é uma imagem que pode ser até por uma pneumonia, se o indivíduo tiver um quadro compatível, pode ser uma consolidação por pneumonia, mas pode ser também um dado que sugira tromboembolismo pulmonar. O famoso infarto periférico, o famoso sinal de Hampton. Nessa imagem também existia outra imagem sugestiva de doença vascular, que é a dilatação da artéria pulmonar. A artéria pulmonar normalmente tem 1,6 a 1,8 centímetro. É um calibre do nosso dedo, geralmente. Colocou o dedinho lá e está mais dilatado, isso pode ser sobrecarga da artéria pulmonar, que é o sinal de flash, né, que a gente pode ver às vezes na tromboembolia pulmonar. Tá? Quando a gente olha uma imagem como essa, o pensamento inicial não é TEP, não. Não, depende do quadro clínico. Se o paciente está tendo tosse produtiva, dor torácica, febre, tem uma imagem como essa, eu vou achar que é pneumonia. Tá? Até porque essa imagem não é clássica, ela não é, específica de embolia. Nem sensível, nem específica. A gente vê uns 10 a 15% dos casos só. Tudo bem? Mas os exames de imagem também podem ajudar nas doenças vasculares, como nesse caso. Na embolia, na verdade, a gente quer ver a falha de enchimento. Né? É isso que a gente quer ver. Essa paciente aqui, por sinal, ela descobriu que tinha embolia por acaso. Tinha um diagnóstico prévio de linfoma, estava fazendo tomografia para reestadiamento e quando fez a tomografia tinha um coágulo dentro do pulmão. Tem que tratar do mesmo jeito que embolia convencional. Não tinha queixa nenhuma, descobriu por acaso que tinha embolia. E como é que eu sei que tem embolia? O contraste está na artéria pulmonar, vem vindo um contraste, vem vindo e de repente tem uma falha aqui. O contraste não chegou nessa região do vaso, porque tem um coágulo dentro dele. Certo? A tomografia e os exames de imagem ajudam muito nas doenças vasculares. Como aqui. Isso é uma doença vascular, sabia? É sim. Esse indivíduo tem uma opacidade homogênea, com formação de massa, projetada no terço superior do hemitórax esquerdo. Mas quando a gente olha no perfil, fica muito claro que isso é um grande aneurisma de aorta. Olha a contiguidade com a aorta do indivíduo. Tá? Então, doença vascular também pode ser vista na radiografia de tórax. A gente tem o hilo para olhar na radiografia de tórax. Tem o hilo, mas cuidado.
Nem sempre que o hilo estiver dilatado, é vaso que está aumentado de tamanho. Se o hilo estiver meio irregular, como nessa radiografia, olha só, tem umas bolotinhas aqui no hilo. Tem umas bolotas. Isso aqui não é vaso, não. Isso aí é gânglio no hilo. Então, além de ajudar a ver vaso, vai ajudar a ver gânglio. Às vezes a gente fica em dúvida. Será que é vaso? Será que é gânglio? O que será que é? Aí a gente vai fazer uma tomografia. A tomografia vai mostrar com muita clareza se trata de vaso sanguíneo ou se trata de gânglio na região hilar. Então vejam como os exames de imagem nos ajudam no diagnóstico diferencial. Outra situação, essa terrível. Esse indivíduo tem um alargamento do mediastino. Sabe quando é que a gente diz que o mediastino está alargado? O mediastino normal, mediastino superior, antes que o coração comece a aparecer, ele tem que deixar passar até 3 traqueias. Se der para caber mais de 3 traqueias no mediastino, aquele mediastino está alargado. É assim que a gente define o mediastino com aumento do seu volume. Por que é importante? Porque existem muitas doenças que podem afetar o mediastino. Se a gente olhar um mediastino alargado, tem que investigar. Então, até 3 traqueias é normal. Se tiver mais de 3 traqueias cabendo dentro do mediastino, está anormal. Esse indivíduo quase não tem traqueia. A traqueia dele está fininha aqui, porque ela está sendo comprimida. Mas aqui embaixo eu consigo ver melhor a traqueia. Para caber 3, era uma para cá e uma para cá. O mediastino dele aqui caberia umas 10 traqueias. Está alargado, não tem dúvida. Parece que é uma coisa só, o coração com essa grande opacidade que ele tem. E quando visto na radiografia em perfil, olha só, não tem nada de ar. É tudo no mediastino anterior. E mediastino anterior, nós já sabemos, pode ser a causa da lesão pode ser um dos 4T, tireoide, o teratoma, o timoma ou o chamado terrível linfoma para compor a regrinha. Né? Então essa imagem é uma imagem que a gente pode ver aqui no mediastino anterior, uma grande massa, geralmente com prognóstico bem limitado. Né? Para a gente lembrar, então a regra é dividir os compartimentos do mediastino e muita atenção com o mediastino anterior. Aqui é que estão os tumores que nos preocupam de fato e aquele que a prova, incrivelmente, tem uma atenção redobrada. Essa é uma situação que a gente, se passar o olho rápido assim, acha que não tem nada demais. Mas tem, porque tem alguma coisa dentro do tórax desse indivíduo. Isso aqui é um dreno de tórax. Olha só, vem lá de fora, está indo lá para a garganta do indivíduo, né? O dreno de tórax. Então foi colocado de uma forma um pouco intempestiva. Esse é um indivíduo que teve, de fato, um hemotórax traumático e que estava drenado. Só que, além disso, tem outra coisa. E uma coisa que dá um ensinamento muito interessante, que a gente aprende das pessoas mais antigas, que viveram muito a época da radiografia. Radiografia é um exame que tem que ser, a gente tem que tocar na mão, tem que virar, aproximar, afastar, enfim. Tem que manipular o exame. Manipular a radiografia ajuda muito, virar ela de cabeça para baixo, enfim. A gente tem que manipular o exame, muda muita coisa. Aquela radiografia, se a gente virar de lado, a gente consegue ver incrivelmente, coisa que a gente não vê com ela em pé. De lado, a gente consegue ver que esse indivíduo tem várias fraturas de arco costal. Várias fraturas. Coisas que poderiam passar despercebidas com a radiografia em pé. Por que isso acontece? Porque quando a gente vira a radiografia de lado, a nossa atenção para a costela ela fica redobrada. A costela é o carro-chefe quando a gente vira a radiografia nessa posição. Quando a gente vê de pé, a gente pouco vê a costela. Mas quando vira assim, a costela ela fica um pouco mais amplificada. Então são várias fraturas de arco costal desse indivíduo que tinha um trauma torácico importante. Tá certo? Para a gente fechar, questão de prova. Questão de prova às vezes aparece, de questão de imagem. Às vezes não precisa nem ter imagem, como essa daqui. Sobre a radiografia de tórax, assinale a alternativa correta. A incidência antero-posterior, o raio está entrando pela frente e saindo por trás, evita a magnificação da área cardíaca? É errado, é exatamente o contrário. É ela que magnifica a área cardíaca. Letra B, a pneumonia lobar do lobo inferior direito costuma borrar os contornos cardíacos direitos. Não, é do lobo médio. É o lobo médio que está do lado da borda cardíaca direita. Letra C, a caverna tuberculosa tipicamente apresenta paredes espessas e irregulares à radiografia de tórax. Opa, parece uma boa. Letra D. Um pequeno pneumotórax pode ser mais bem visualizado em radiografia realizada em expiração. Olha que legal! O pneumotórax, que é ar acumulado dentro do espaço pleural, se a gente pede para o indivíduo inspirar profundamente, às vezes a gente não consegue contrastar o pulmão cheio de ar
com o ar que está fora do espaço pleural. Na hora que a gente pede para o indivíduo expirar, botar todo o ar para fora, o pulmão fica mais branco e o pneumotórax vai continuar preto. Então, de fato, isso é verdade. De fato, é verdade. No pneumotórax, quando a gente, principalmente no pneumotórax pequeno, a gente pedir para o paciente expirar, ele pode se tornar mais visível. Perfeito. E na letra E, a atelectasia do lobo pulmonar inferior direito, a cúpula diafragmática ipsilateral encontra-se rebaixada. Não. No lobo inferior, se o indivíduo tiver uma atelectasia à direita, a atelectasia traciona. A cúpula diafragmática ela já é mais alta, ela vai ficar mais alta ainda. A cúpula diafragmática direita ela é mais alta que a cúpula diafragmática esquerda. A rigor, existem duas alternativas corretas. A instituição divulgou a letra D como correta. De fato, ela está muito correta a letra D. E a letra C, provavelmente optaram por não dar como correta, considerando que quando a cavidade ela é irregular, sugere mais neoplasia. Mas isso não é verdade, porque a radiografia não consegue definir isso para a gente com precisão. A rigor é uma questão que mereceria ser anulada, mas eu trouxe para a gente lembrar esse aspecto importante do pneumotórax. Tudo bem? Para fechar, nunca esquecer que às vezes a radiografia faz a gente passar vergonha. Esse era um paciente em pós-operatório na UTI, pós-operatório de cirurgia torácica, está com dreno de tórax, enfim. Paciente que evoluiu com edema de reperfusão, uma consolidação, uma opacidade difusa no hemitórax direito. Mas o que chama atenção, o que estressa, o que angustia quando a gente olha essa imagem, é que sempre que a gente está num ambiente de terapia intensiva, a gente tem que identificar todos os fios que estão passando. Tem que identificar o tubo orotraqueal, tem que identificar o dreno, todos os fios de monitor, e de repente aparece um fio aqui, que é a sonda nasogástrica, sonda nasoenteral. A sonda nasoenteral é para estar lá embaixo. O que ela está fazendo aqui? O esôfago não faz nenhuma curva. Isso era uma sonda nasoenteral que estava dentro da via aérea do paciente. Que terrível. Se der dieta, já era. Vai complicar mais ainda a evolução do indivíduo. Né? Então, por isso, sempre que se faz um procedimento torácico, colocação de catéter, passagem de sonda, é obrigatória a checagem da imagem para localização daquilo que a gente acabou de implantar. Tudo bem? Terminamos por aqui. As dúvidas podem encaminhar para a área do aluno que a gente discute por lá. Um grande abraço.